Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma resposta a um desafio que uma Testemunha de Jeová fez no seu canal, intitulado Estudo Perspicaz. Essa Testemunha de Jeová apresentou o texto de Apocalipse 20, versículo 14, que diz que a morte e o Hades, ou o inferno, são lançados no lago de fogo, e ele então levanta um desafio a todos que acreditam na imortalidade da alma e, consequentemente, no tormento eterno, né? E ele parece que acredita mesmo que esse desafio é grande, que esse é um desafio insuperável, intransponível e que ninguém tem a capacidade de responder. É risível a imaginação dele, mas vamos ouvir aqui o desafio e apresentar aí a resposta. O canal é Estudo Perspicaz. Vamos lá. Tenho aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, traduz assim para nós este texto. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, de acordo com essas três traduções, poderia mostrar outras aqui que traduzem o texto da mesma maneira. O inferno foi lançado no lago de fogo. Então, o meu desafio é dentro deste texto de Apocalipse, capítulo 20, o versículo 14. Eu quero que qualquer padre ou pastor me explique, sendo o inferno de fogo um lugar de tormento para a punição de pecados, como é que este lugar ele foi lançado no lago de fogo, que também serve para a punição de pecados? Será que o inferno pode ser atormentado? Será que o inferno ele é um pecador impenitente e deve receber punição no lago de fogo? Então, esse é o desafio. O inferno foi lançado nele mesmo? O desafio também tem algumas regras. Bem, esse então é o grandioso e insuperável desafio aí, lançado contra aqueles que creem na imortalidade da alma ou mesmo no tormento eterno, né? Primeiro que eu já vou mostrar aqui, antes de responder, tá? Que o problema que ele apresenta pode ser revertido para ele. Veja, o que é o inferno, ou o Hades e a morte para a Testemunha de Jeová? O inferno e a morte é uma ausência, a morte é ausência de vida, e o inferno é essa condição, ou mesmo a sepultura, de estar morto, né? Esse é o entendimento geral das Testemunhas de Jeová. Na verdade, os seus líderes que determinam suas crenças. Observe então, se para eles o lago de fogo significa a destruição eterna, do jeito que ele pergunta para nós, podemos perguntar, mas vai destruir o quê? Sendo que a morte e o Hades não existem, né? A morte é a ausência de vida, não é uma pessoa para ser destruída e nem é um elemento para ser destruído. Nós sabemos que a morte existe como a maldição em seres que são vivos, ou a morte espiritual, ou a morte física, ou a morte relacional, enfim, mas é a ausência da vida, né? Então, a não ser que ele acredite que tem aquele ser vestido de preto com uma foice para ser destruído, né? Não é isso. Então, a pergunta dele ali no início, né? Como pode o tormento ser atormentado? Se virar a mesa, o problema é o mesmo para ele, né? Nesse sentido aí, são argumentos assim, que são argumentos gratuitos, sabe? Que podem ser produzidos sem nenhuma base e também podem ser dispensados sem nenhuma base. Então vamos para a resposta, né? Temos aqui algumas coisas para esclarecer. Primeiro que o livro de Apocalipse, ele é um livro com o seu gênero próprio. Então não é muito fácil você dizer que inferno aqui, ou Hades, ele significa a mesma coisa em outros textos bíblicos, com outro gênero literário. Mas, via de regra, segue a ideia de que a Escritura pode ser o intérprete da Escritura, deve ser o intérprete da Escritura, e achar que inferno em outros textos tenha o mesmo sentido do inferno no Apocalipse. Eu digo isso porque parece
que no Apocalipse há alguma indicação de que o inferno representa forças do mal, né? Há algum indicativo nisso em alguns textos, mas isso não vem ao caso agora. Vamos então considerar que inferno em Apocalipse aqui se refere ao que entendemos no que aparece em outros textos bíblicos, isto é, de forma popular nós usamos, não em forma teológica e técnica, mas de forma popular nós nos referimos ao inferno, tanto para o sofrimento condenatório no pós-morte, que seria mais ou menos uma prisão preventiva antes do julgamento, como também usamos às vezes, ou muitas vezes, o inferno como sinônimo do pós-julgamento, nisso que é chamado de lago de fogo. Às vezes, ou muitas vezes, na linguagem popular cristã, é usado o inferno para esses juízos aí que nós podemos dizer que é no estado intermediário e depois da condenação e do juízo, depois da volta de Jesus. Às vezes nós fazemos isso, ou muitas vezes nós fazemos isso com o próprio céu também. Falamos que vamos morar com Deus, mas temos detalhes, como o próprio arrebatamento de Cristo, o juízo, tem o novo céu e a nova terra, mas nós codificamos tudo isso em dizer que vamos morar com Deus no céu. Então, ao dizer inferno, nós, às vezes, estamos usando como codificação de todo o entendimento, tanto para o estado intermediário como para ali no lago de fogo. Neste caso, nós temos uma metomínia, né? Metomínia, que, via de regra, você usa o recipiente para falar do conteúdo. Então, sendo este o entendimento que podemos manter à luz de outras passagens bíblicas do Novo Testamento, João, quando diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, está apontando ao conteúdo dos mesmos, isto é, àqueles que eles estão dominando, né, nesse sentido figurado. Os que morreram sem Cristo, portanto, continuam sem a vida de alegria e de paz com Deus eterna e estão em tormento, portanto, no inferno. Aí, nesse sentido de metomínia, aquilo que preenche esse recipiente é lançado no lago de fogo depois do juízo. Como eu comparei, uma prisão preventiva, depois do juízo, a confirmação daquela prisão preventiva. Então, essa é a resposta, não há nenhuma dificuldade nisso, e mesmo que fosse de forma restrita a ideia de um lugar, qual o problema de você pegar esse lugar menor e lançar num lugar maior, né? Não tem problema nenhum, nenhuma dificuldade, até porque o que é atormentado não é o objeto, claro que não, mas o que preenche o objeto. Por isso estou dizendo que é uma metomínia. Então está aqui a resposta, eu espero que esse testemunho de Jeová aí possa se satisfazer com ela e quem sabe, né, tirar esse vídeo aí, porque não é um desafio intransponível como ele demonstrou, tá bom? Que Deus nos ilumine e continuemos firmes na verdade de Cristo Jesus.